Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 27 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 7h40 da noite, nessa quarta-feira. Começando aqui pelo nosso calendário econômico, tivemos alguns resultados que saíram mais cedo. Saiu o PIB dos Estados Unidos referente ao trimestre. O resultado veio equivalente à projeção de 2,8. Também tivemos os pedidos iniciais por seguro-desemprego, veio com um resultado abaixo da projeção. E também o PCE referente ao mensal e anual, ambos com equivalência igual à projeção. Mesmo assim, não conteve supostamente alguns ruídos nas bolsas. Tivemos aí um dia de correção nas principais, com Dow Jones recuando 0,31, S&P 0,38 e Nasdaq 0,59. Pessoal, vindo aqui para o Bitcoin, tivemos um dia oposto às bolsas lá nos Estados Unidos. Até o presente momento, no diário, uma alta de aproximadamente 5%. Preço a mercado atual na região dos 96.540. Vamos dar uma olhada no que rolou de ontem para hoje, tentar entender os próximos passos aí para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, a gente estava na expectativa, né, dessa região onde havia aqui a grande possibilidade dos compradores reagirem, evidentemente, né, ao que se passava naquele momento pela falta de condicionantes. Esperava-se, né, inclusive, uma proximidade maior na região aqui entre os 90 mil dólares e os 89 mil dólares, pelo simples fato da nossa média de 20 períodos estar presente nessa região, além do mais, a abertura e o fechamento daqueles dois candlesticks no semanal. A gente sabia que essa região haveria aqui, né, um movimento mais incisivo por parte dos compradores e, evidentemente, acabou se antecipando, né? Então, ao que se percebe, de fato, essa região ou a proximidade do que foi passado aqui tinha um conflito de interesses bastante grande. A gente esperava, aí, de fato, que os compradores, evidentemente, atuassem. Então, pessoal, naquele momento, as únicas, ou aliás, a única consonante que era visível, né, e até o fato de eu manter a cautela e não conseguir cravar, né, a suposta reação, evidentemente foi a questão do volume, né, desses últimos três candlesticks aqui no tempo gráfico de 4 horas. Então percebe que o volume comprador prevaleceu e acabou induzindo aí os compradores a continuarem agredindo o preço. Evidentemente, aqui nas regiões você percebe, né, que houve eventuais retrações, como nessa região aqui, para posteriormente o rompimento, e aqui também uma retração menor, posteriormente o rompimento. Então, pessoal, o que a gente pode atualizar aqui perante ao gráfico? Primeiro passo é a gente puxar essa região aqui para o nosso novo suporte primário, pela proximidade do preço, é a referência mais fraca, mas como a gente vai trabalhando aí os níveis e a estrutura, a gente vai atualizando. Foi onde começou aqui a retração e evidentemente a gente vai utilizar novamente caso o preço venha até essa região. Posteriormente ao que se percebe, né? Após o rompimento, vocês verificam, né, os compradores tentando manter o preço acima aqui, né, dessa antiga resistência. Teoricamente, ainda não há confirmação de fato, né, que haverá o rompimento. Se percebe os compradores tentando manter, né, o preço acima, mas ao mesmo tempo, quando a gente analisa volume, ao que parece irá prevalecer o volume de venda e talvez superando, né, o volume de compra do candlestick anterior. Então, teoricamente, é uma sinalização de que o mercado poderá não continuar a guinada, tá? Evidentemente,
outra coisa que me chama a atenção é a estrutura que vem se formando com topos descendentes. Então a gente também vai fazer a marcação aqui e vai utilizar aí como uma zona de patrulha. Teoricamente, pessoal, existe a necessidade que os compradores consigam romper essa região para que deem continuidade na busca novamente pelo topo histórico ou a região próxima dos 100 mil dólares. Tá? Então a gente vai deixar essa marcação eventualmente registrada aqui, a gente vai acompanhar teoricamente como um ponto de decisão. Pelo fácil rompimento aqui, a facilidade da movimentação do preço, mesmo que agora os compradores estão tentando manter o preço acima, a gente vai remover essa marcação e vamos utilizar apenas essa estrutura. Então pode ser que eventualmente, né, ao fechamento desse candlestick de 4 horas, os compradores tentem novamente buscar aí a proximidade dessa região, mas poderá, né, ser um encerramento aí dessa ascendência no dia de hoje, tá? Eventualmente, aqui é um ponto de decisão, a gente vai utilizar, né, como um novo panorama na busca, né, novamente de níveis superiores de preço. Então, ao que parece, o mercado vem aí numa iminência de consolidação. Não acredito que nos próximos dias haverá aí o rompimento, pelo menos na região mais importante do atual momento, que é a região dos 100 mil. A gente precisa aguardar o fechamento desse candlestick e, eventualmente, trabalhar essa região, né, como um novo panorama, seja para o rompimento ou recusa de preço. Eventualmente, também pode acontecer do mercado, ou no caso, os compradores nem conseguirem eventualmente chegar nessa região e, novamente, a gente vir buscar níveis inferiores. Então, a gente está num momento, como que eu posso dizer, não conturbado, mas de indefinição. A gente vai trabalhar com essa estrutura atualmente, né? Ao que parece, não tem mais evidências ao ponto aqui de marcar uma nova tendência ou um outro suporte diagonal. Vamos utilizar apenas as marcações horizontais, ao que estão aqui presentes no gráfico. E basicamente esse é o cenário, né? Se a gente quiser buscar novamente a região de 100 mil, a gente precisa quebrar aqui esse ciclo de topos descendentes que vem se formando, né, ao longo aí dos últimos dias. Então, você já percebe, né, topos cada vez mais baixos e eventualmente, né, a zona mais forte mesmo, teoricamente, é essa região. E, como eu mencionei aqui, evidentemente pode ser que os compradores nem consigam chegar, né, nessa região. E, eventualmente, eu gosto de colocar aí todas as possibilidades aqui na análise, né? Evidentemente, chegando aqui nessa região, havendo um rompimento, o preço se mantendo acima, a gente busca de novo a região de 100 mil, na qual sabemos que existe um acúmulo de lotes monumental à espera de ser consumido. Então vamos trabalhar por partes, esse é o cenário. A gente tem essas evidências aqui no dia de hoje e basicamente é isso. Sem muitas delongas, vamos dar uma olhada no livro de ofertas. Pessoal, terceiro dia consecutivo com o livro diluído. Não vejo acúmulo de lotes de ambos os lados, seja compradores, seja vendedores. Isso acaba também dificultando bastante a nossa análise, porque reduz, né, as nossas condicionantes, as nossas evidências.
A gente sabe que o livro é um aliado importante, né, na análise aqui do canal. A gente basicamente faz algumas confirmações diante dos níveis, das regiões de preço na qual a gente caracteriza aqui como conflitada. Então, basicamente, é bastante diluído. Se a gente pegar aqui o maior acúmulo de lotes ali próximo da região dos 97.200, quase 5 milhões de dólares. Teoricamente, não pode nem se considerar uma barreira. Por parte dos compradores, a maior parte ali nos 94,5, também 5 milhões de dólares. E na proximidade do preço aqui, a gente tem aí basicamente 8 milhões de dólares aqui do lado dos compradores, na região dos 96.000, 95.900. E dos vendedores também 8, na região dos 96.200 e 96.300. Então bem igualitário o livro, dificulta bastante aqui a nossa vida. E a gente vai novamente aqui pelo gráfico, pela estrutura de preço, pelas marcações e evidentemente o que foi passado aqui nessa região, o que faz com que você acompanhe aí na tela ao longo do final do dia de hoje. Até amanhã. Beleza, pessoal? Esse é o cenário, sem muita enrolação. Agradeço novamente a sua presença aqui no canal. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E desejo você uma excelente noite e um grande abraço. Até amanhã.